Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo aqui hoje? Eu acordei, até conversei com o pastor César, com o Breno. Eu acordei sentindo uma luta muito forte hoje. E sem entender o motivo, né? Algo espiritual aqui no reino terreno não estava acontecendo nada. Mas sentindo que estava tendo uma batalha espiritual. E agora eu estou entendendo. Que eu estou sentindo Deus aqui de um jeito que eu nunca senti antes. Quem mais está sentindo a presença de Deus? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Fiquei pensando enquanto a gente cantava aqui. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Que suba a ti o bom perfume. Eu fiquei pensando, Senhor, minha primeira oferta para o Senhor foi um coração rebelde e um perfume de morte. Era tudo que eu tinha. O que eu entreguei para Ele era um coração rebelde e um perfume de morte. Eu entreguei minha morte para Jesus. E Ele me deu vida. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu queria que a gente orasse antes de começar. Que a gente fechasse os nossos olhos. E clamasse ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, para entregar tudo para o Senhor, como foi cantado aqui. O Senhor sabe exatamente, Pai, as necessidades que a gente passa, as dificuldades que a gente tem. O Senhor conhece as fraquezas de cada um de nós. Mas nós clamamos ao Senhor para que hoje o Senhor nos dê um coração ensinável. Para que o Senhor nos ajude a ter atenção e foco no que o Senhor deseja comunicar conosco, Pai. Que os nossos ouvidos estejam destapados para realmente ouvir a palavra do Senhor, Pai. Muito além do que é dito por homens e mulheres, mas que seja a voz do Senhor, meu Pai. Eu repreendo toda a confusão que possa gerar na mente, todo espírito de distração, de confusão, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que só o Senhor tem espaço nesse ambiente, Pai, nesse templo. E eu não me refiro a esses tijolos, Pai, mas refiro a nós, Pai. Só o Senhor tem espaço, e espaço de honra, Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém. 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 Vamos ler Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 29. Hebreus 11, 24 a 29. A palavra de Deus diz assim: pela fé, Moisés, sendo crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, do que por um período desfrutar do gozo do pecado, considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou, como que vendo aquele que está invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, a fim de que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, e os egípcios que o mesmo fizeram afogaram-se. Até aí. Pode se assentar, irmãos. Sei que vocês estão doidos para descansar um bocadinho as pernas aí. Glória a Deus. Irmãos, esse texto de Hebreus 11, a gente tem falado disso já tem uns dias, né, pastor César? Já tem uns dias que a gente está se reunindo aí na oração do encontro, e a gente tem falado com frequência sobre isso. O pastor César trouxe uma palavra aqui para nós em um domingo aí para trás. E, primariamente, o texto de Hebreus 11 vai falar sobre fé. A gente lê e conhece como a galeria dos heróis da fé, né? Então, normalmente a gente se refere a esse texto para falar de fé. Mas tem um tema escondidinho aí, né? Tem um tema implícito, que é obediência. E eu fiquei impressionado de ouvir a irmã Karina aqui falando sobre obediência. Eu fui entendendo, porque eu vi como que Deus quer realmente comunicar sobre isso hoje. E aí eu entendi mais ainda sobre a luta.
de manhã que eu falei com vocês. Glória a Deus, glória a Deus. E conciliando isso com o nosso tema, né, do ano, eu fiquei pensando, sem obediência não tem renovo. Né? Se você viver na mesmice, distante daquilo que Deus quer para você, não tem como, Ele não vai te renovar. Né? E lá em Efésios 4, 22 a 24, vai dizer assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quando fala instruídos, irmãos, instruídos a deixar de lado a velha natureza, está falando de obediência a Deus, abandonar a velha natureza. E aí fala, a se deixar renovar no espírito. Então, o tema de hoje tem tudo a ver com o nosso tema do ano, né, de renovo. E glória a Deus. E voltando para o texto de Hebreus, né, que eu abri aqui, tomando como base esse texto de Hebreus 11, eu identifiquei que eu chamei de 3 níveis de obediência. E é sobre isso que eu queria falar hoje. O primeiro deles eu chamei de obediência por conveniência. O segundo, obediência imparcial. E o terceiro, obediência sacrificial. Né? Talvez com um pouquinho confuso no começo aí, mas eu vou explicar um por um. E eu queria que a gente usasse o contexto de Êxodo, para a gente entender esses 3 níveis de obediência e aplicar na nossa vida. Né? Porque a gente lê a palavra para aplicar, não é só para conhecer, não. Bom, esse primeiro nível de obediência, que eu chamei de obediência por conveniência, ele remete a quando você obedece algo que você já queria fazer. Sabe, quando você obedece alguma coisa que te gera uma paz, um alívio, que é até prazeroso, né? Uma satisfação, uma segurança, uma realização. Você obedece uma coisa que você já queria obedecer. Aí é conveniente, né? É muito bom. É como se a gente orasse exatamente o que Deus quer fazer para nós. Aí sim, é o que eu chamei aqui de obediência por conveniência. Eu já queria fazer antes mesmo que Deus ordenasse. Ele ordenando fica fácil obedecer, né? E glória a Deus. Numa escala de dificuldade, né, em nível de renúncia, seria como se fosse o nível 1 ali. É o primeiro passo da obediência. Obedecer alguma coisa que você já queria fazer. E voltando para o texto de Hebreus, no versículo 29, que a gente leu aqui no começo, vai dizer assim, ó, pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, e os egípcios que o mesmo fizeram, afogaram-se. Isso é uma situação curiosa, né? Fiquei pensando aqui. E quem ama a Bíblia aqui? Amém? Vocês amam a Bíblia? Então vocês não vão ligar se eu ler um textinho um pouquinho maior não, né? Vou ler aqui Êxodo 14, do 15 ao 31, mas é rapidinho. O Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite, os 2 exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó,
os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Se coloque no lugar de Moisés. Ele está diante de um povo que estava sedento por vingança. Moisés foi usado para liberar 10 pragas sobre o povo do Egito. E a última delas era a morte dos primogênitos. A Bíblia relata o Egito com um pranto de dor pela morte dos primogênitos. E aí vai aquele exército com carros, cavaleiros, com armas e tudo que tinha direito lá na época, atrás de Moisés e do povo. E aquele povo sedento vai atrás. Se imagina no lugar de Moisés, sabendo que tem um exército correndo atrás de você, e você responsável por um povo, um monte de gente acostumada a trabalhar, que não tinha vivência em guerra, você responsável por isso, e vendo que o exército está chegando, e está quase te pegando ali, você correndo, meu Deus do céu, eu ia ficar apertado demais. Mas Deus tinha dado uma ordem, para ele abrir o mar. Ah, irmãos, você acha que foi difícil levantar a mão ali naquela hora? Foi abre o mar aí, Senhor, em nome de Jesus. Porque, pensa só, era super conveniente, né? Era algo que ele queria, era fugir daquele povo ali. Todo mundo queria fugir daquele povo que estava atrás deles. E Deus já havia dado essa ordem. Então, esse é o primeiro nível de obediência que eu estou falando. É quando é conveniente, quando é prazeroso, né? Quando te dá um alívio, uma segurança. Tem tudo a ver com o que você já queria fazer, né? Isso que eu chamei de obediência por conveniência. E é interessante que gera reconhecimento também, né? Porque se você voltar a ler no versículo 31, vai falar que o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés. Então gerou um reconhecimento. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, para quem quiser anotar aí. Isso gerou também reconhecimento. Então é muito conveniente, né? Esse nível de obediência, ele é conveniente, né? E é até prazeroso quando acontece isso. E aí a gente vai trazer um pouco mais para a prática. Vamos pensar na nossa vida aí cotidiana, no dia a dia. Pensa na lei do trânsito, por exemplo. Já foi definido há muito tempo que nós aqui do Ocidente, a gente dirige na via da direita, certo? A gente dirige na mão da direita. Agora imagina se você dirige na mão contrária. Vai dar acidente, vai dar ruim, né? Então também é conveniente obedecer essa lei. Então a gente pode trazer para as coisas simples do dia a dia, né? A gente pode imaginar aqui coisas simples. Para os maridos, cadê os maridos aí? Cadê os homens casados? Ó, lá em 1 Coríntios 7, 5, fala que não é para a gente ficar, né, o casal distante aí. É conveniente sim ou não? Né? É uma obediência boa, né? Fala para o casal não se privar das relações, né? Os casais casados, tá, irmãos? Então é conveniente também. Então obedecer esse tipo de direção de Deus, ela é tranquilo, né?
é um nível um pouco mais tranquilo, que vem de encontro, apesar de que os resultados, primeiro, obediência é obediência, né? E segundo, os resultados podem ser extraordinários, né? Mas normalmente é um nível de obediência que é um pouco mais simples a gente seguir. Vamos passar para o segundo? Quem pegou o primeiro aí? Fala, eu peguei. Amém, glória a Deus. Então vamos passar para o segundo. O segundo é obediência, que eu chamei de obediência imparcial. Isso aqui eu inventei esses nomes, tá, irmão? Não adianta vocês procurarem lá não, que não vai ter não. Obediência imparcial. Essa obediência eu fiquei pensando que é algo que a gente não tem uma satisfação imediata, né? Não traz aquele alívio imediato, às vezes a gente nem entende a primeiro momento. O Senhor te dá uma direção ali, às vezes você fica até, mas o que é isso, né? Mas também não te exige um nível de entrega muito grande. Ele é imparcial, está ali no meio do caminho ali. Na escala de dificuldade, eu diria que está no nível 2, né? Porque ela aumenta um pouquinho a dificuldade, porque você às vezes não entende, né? Como eu falei aqui. Então, voltando lá para o contexto de Hebreus 11, que a gente usou como o texto base, no versículo 28, vai falar assim, pela fé, ele, no caso aqui Moisés, né? Pela fé, ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, a fim de que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Quem ama a Bíblia aí? Vou ler de novo. Hebreus 12, do 1 a 8. A gente não pode ter preguiça de ler a Bíblia não, tá, irmãos? O pastor Kenneth Hagin, ele diz que à medida que a gente... Não tem nada a ver com o tema aqui, né? Mas à medida que a gente se aproxima do Espírito de Deus, ele nos acrescenta inteligência. Olha que interessante, é verdade. O Espírito Santo sabe de todas as coisas. Então, a gente não pode se deixar limitar, né, por um contexto. Eu não estudei muito no passado, não importa não. O Espírito Santo sabe de todas as coisas e ele te capacita para aprender também. Então, a gente não pode ter preguiça, né? Então, vamos ler de novo aí. Êxodo 12, do 1 ao 8. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo, a toda a congregação, hein, irmãos? No dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se uma família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Olha o tanto de instrução. Eu até chamei a atenção aqui que ele estava falando para toda a congregação. Hoje, é muito fácil a gente olhar para isso e falar assim, não, é um apontamento para Jesus e tal. A gente já tem meio que conhece a história. Mas imagina naquele contexto. Aquele povo, muitas vezes sem instrução, estava ali acostumado a viver uma vida de escravo, não estava entendendo muito bem aquilo ali. E eu consigo me imaginar naquele meio ali, fazendo um monte de pergunta para Moisés, falando com ele assim, mas por que dia 10? Por que dia 10, Moisés? E por que um cordeiro sem defeito? Por que tinha que ser macho? Qual que é o problema da fêmea? Eu fico imaginando, eu pensando isso aí. Hoje a gente consegue entender. Mas imagina você inserido naquele contexto ali. Né? Tem que matar no crepúsculo da... Ih, rapaz, por quê? Não estava uma coisa muito clara, mas havia uma direção de Deus. Carne com ervas amargas e tal. Olha o tanto de coisa que pode gerar esse entendimento, às vezes, aliás, a falta de entendimento, né? Sobre a ordem que Deus estava dando. Igual eu estou falando, hoje a gente consegue responder isso, analisar o contexto, analisar a história um pouco mais para frente, o apontamento daquilo no Novo Testamento,
mas naquela época ali talvez ficasse muito confuso para muita gente, né? Os motivos estavam todos explicados? Não, né? Não estava tudo explicadinho, não. O povo obedeceu? Sim. Mesmo sem entender tudo, o povo obedeceu, né? Então precisa entender tudo que Deus está pedindo para obedecer? Não, né? Não precisa. Essa obediência também não exigiu um sacrifício muito grande. Entendeu? Então aí está esse segundo nível de obediência, que é a obediência imparcial, que eu chamei aqui. Então é uma obediência que às vezes a gente não entende, a princípio, não traz assim uma clareza muito grande, mas também não exige um sacrifício muito grande da nossa parte, né? Tinha que matar lógico que tinha um trabalho ali, né? Tinha que matar o animal, escolher o animal lá primeiro, né? Para ver qual que se adequava e tudo, mas não exigia um sacrifício muito grande. Então eu fiquei pensando uma aplicação prática para isso. Fiquei pensando assim, imagina, eu ligo lá para o pastor Reinaldo combinou de ir lá em casa, por exemplo, eu ligo para ele e falo assim, ô pastor, não passa pela rua tal não. Aí ele, mas por quê? Eu falei, não, depois te explico. Mas não passa não. Não passa por lá agora não, que não vai ser bom não. O pastor Reinaldo vai passar por lá? Duvido, hein? Ele vai vigiar, vai puxar a orelha dele, fala, não passa lá não. Então, ele não está entendendo ainda. E também não exige um sacrifício muito grande, né? Talvez ele tenha que percorrer ali uns quilômetros a mais ali, mas nada demais, né? E só vai entender depois, né? E um exemplo na Bíblia que foi o que me deu start para pensar nisso tudo aqui. A gente estava reunido na oração do encontro aqui, e a Fatinha falou algo que eu falei com ela assim, vou anotar isso aí. Que a gente estava falando sobre Josué, lá em Josué 6, enquanto eles estavam marchando em volta das muralhas de Jericó, Deus havia dado uma ordem que era para fazer isso em silêncio. Mas aí também surge um monte de perguntas, mas por que em silêncio? Por que não pode nem falar nada, né? Nem comentar nada com a irmã ali? Nada, ficar em silêncio, nem um pio. Mas Deus mandou. Eu tenho certeza que o povo cumpriu, porque as muralhas foram abaixo, né? Então, essa é a obediência imparcial, que eu chamei de obediência imparcial. Quem pegou a segunda? Fala, eu peguei. Você sabe que é estratégia para vocês não dormir também, né? Por isso que eu estou fazendo isso. Mas, e o terceiro nível? Terceiro nível, eu chamei de obediência sacrificial. E aqui é onde eu queria aprofundar um pouquinho mais. Obediência sacrificial, o próprio nome já entregou, né? É algo que nos exige uma abnegação. Exige você abrir mão de algo, né? Exige, muitas vezes envolve dor, né? A renúncia envolve dor, né? Dificuldade, sacrifício. Aí que a gente muitas vezes não entende nada. Assim, não estou entendendo nada o que está acontecendo, não sei porque que Deus mandou fazer isso. Muitas vezes parece que piora. Já reparou isso? Assim, mas eu estou obedecendo, está parecendo que o trem está pior ainda. Eu lembro que quando eu comecei na minha caminhada com Jesus, eu vivi uma vida estável, tranquila. De repente, virou tudo de cabeça para baixo. Eu falei, não estou entendendo nada não. O que é isso? Estou buscando a Deus aqui e o trem está ficando pior? Muitas vezes acontece isso. E esse tipo de obediência, ele está na escala de dificuldade aí que eu estou trazendo aqui para nós, seria o último nível, né? O nível 3. Aqui vai exigir muito mais de nós. Esse tipo de obediência ela não é tão simples quanto as outras. Vai exigir mais maturidade, mais fé. E voltando ao texto de Hebreus 11, que eu abri o culto aqui, que eu comecei aqui a palavra, né? Hebreus 11, eu queria destacar os versículos 24 até o 26. Pela fé, olha o peso disso. Pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, do que um período desfrutar do gozo do pecado, considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão.
Essa é a obediência sacrificial. É interessante quando fala assim, considerando a desonra de Cristo. Uai, mas não é no Antigo Testamento? É lá atrás, Jesus nem tinha vindo em carne. Mas é a mesma desonra que ele escolheu. Ele escolheu a desonra do que o prazer momentâneo do pecado. Como diria na NTLH, na tradução, né? Nessa versão. Então, ele escolhe abrir mão de uma vida que seria extremamente confortável para obedecer a Deus. Moisés poderia ter tido uma vida de rei, sim ou não? Mas escolheu passar pelo deserto, sair correndo, fugindo daquele povo ali, e passou pelo deserto, ficou lá, passou dificuldades para liderar o povo. Ele encarou a missão dele. Ele podia usar as melhores roupas, sim ou não? Mas usava as mesmas. Deus fazia até elas, né, ficarem confortáveis ali no decorrer dos anos. Usava a mesma roupa. Ele podia estar lá com algodão egípcio, né? Podia estar lá com as melhores roupas, mas estava ali com as mesmas. Moisés podia andar com uma espada, impondo respeito, com espada, mas escolhe um cajado. Passa o resto da sua vida com um cajado na mão, recebendo ordens de Deus e obedecendo, abrindo mão de toda a glória que ele poderia ter no reino lá do egípcio, para viver uma glória que ainda haveria de vir. Abraão, Deus pede a ele Isaac. Vai lá, sabe seu filhinho, que vocês pediram tanto, que veio assim, que vocês acharam que até demoraram muito para vir, sabe? Pega ele, sacrifica ele a mim. E aí, Deus provê, né? Mas no coração dele já estava tomada a decisão de entregar Isaac. E a partir desse sacrifício, nasce o pai da fé. Abraão é conhecido como o pai da fé. Em um outro momento, alguém muito amado e conhecido por nós, diz assim: Pai, se possível, afasta-te de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E aí nasce o Pai da eternidade. Glória a Deus. O nível de sacrifício vai te entregar algo superior. Esse nível de obediência vai te colocar em um patamar superior. O amor sacrificial de Jesus, ele só é acessado a partir de uma obediência sacrificial. Esse amor de entrega, esse ágape, ele é acessado a partir de uma obediência sacrificial. Por quê? É pela lei então que a gente é salvo? Não. Mas o que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho sem renúncia não é evangelho. Evangelho sem obediência sacrificial não é evangelho. É falsa profecia, falsas promessas. Não tem nada a ver com o evangelho. E quem entende esse nível de obediência, irmãos, entende qualquer outro. Se você consegue entender e obedecer a nível sacrificial, o resto vai ser fichinha. Quando Deus falar para você fazer algo que não te exige um sacrifício muito grande, que você não entende muito bem, fala assim: Deus mandou, vamos embora, vamos fazer. E quando Ele te mandar fazer algo que você quer fazer, fala assim: glória, vamos fazer. Você entende os outros. Você consegue viver uma vida muito mais alinhada com o que Deus espera de você, porque você já entregou a sua vida, não é sua. Então, se te exigir um sacrifício, você faz. Você quer experimentar isso, é só você chegar para o pastor César, para o pastor Reinaldo, e falar assim: aqui, o que eu posso ajudar na igreja? Né? Vai ter muita coisa para fazer. E aí você vai experimentar os seus níveis de sacrifício. Eu estou falando aqui da oração do encontro, porque é uma das coisas que eu mais gosto. É quando fala que vai trabalhar no encontro, eu e a Flor, minha esposa, a gente fica assim: opa, vamos lá todo dia orar. É bom demais, só que exige um nível de sacrifício. Tem dia que a gente chega só o bagacinho da laranja, mas estamos lá. E quando a gente chega assim, é impressionante como que Deus sopra uma força na gente. Às vezes tinha dia nas minhas férias que eu estava mais cansado do que participando da oração até tarde e tal, porque Deus
à medida que você entrega, Ele também te entrega. Ele não te pede as coisas para você ficar sem nada, não. Você entrega e Ele te entrega mais ainda. Né? Isso é maravilhoso, Deus é maravilhoso. E eu fiquei pensando, quem já leu aquele livro As 5 Linguagens do Amor? Quem já leu? Pouca gente leu, mas é muito bom. Ajuda muito na dinâmica do casamento, você entender. Como, tem uns minutinhos, ainda rapidinho, eu vou dar um resuminho. Nesse livro, acho que é o doutor Gary Chapman escreveu? Acho que é. Ele é um terapeuta de casais e um pastor. E ele identifica, no decorrer de 30 anos de atuação dele, 5 linguagens principais do amor. Né? Se não me engano, é atos de serviço, a pessoa que se sente amada à medida que o outro faz as coisas para ela. Né? Ele fala sobre palavras de afirmação, a pessoa que se sente amada à medida que você entrega para elas palavras de encorajamento, de afirmação. A outra linguagem de amor é o presentes, a pessoa que se sente amada recebendo presente, e aí não importa o valor, quando a pessoa entende que você lembrou dela, né, se sente amado. Toque físico, pessoas que se sentem amadas com um toque, né, com abraço, com carinho. E a outra, tempo de qualidade. Quando a pessoa se sente amada à medida que você entrega um tempo de qualidade para ela, né? Quando você está ouvindo a pessoa falar, aí você não está assim não. Você está prestando atenção no que a pessoa está falando. A pessoa se sente amada com isso. Aí eu fiquei pensando, qual que é a linguagem de amor de Deus? Aí veio a 6ª linguagem do amor, que eu vou falar com o Dr. Chapman para incluir no livro dele lá. Obediência. Deus, eu creio que Deus se sente amado à medida que a gente o obedece e honra Ele. Né? É uma forma, se você quer demonstrar a Deus que você o ama, obedece Ele. Mas esse nível de obediência, ele não está ligado com, eu vou obedecer porque eu tenho medo de ir para o inferno, meu Deus do céu. Não é isso. Né? É medo de, o pastor vai me dar uma bronca se eu não obedecer aqui. Não, também não é isso. Isso é algo para criança. Né? É infantil esse tipo de pensamento. Não é por religiosidade, não, sou um cara religioso, vou obedecer tudo. Também não adianta, a gente viu os fariseus, né? Cheio de obediência ali das leis, mas não adiantava nada. A aparência, né? Não, tem que obedecer para ficar bonitinho aqui na fita. Também não adianta nada. Medo de consequências, não é isso. Esse nível de amor sacrificial, ele está ligado, de obediência sacrificial, está ligado a um amor. Está ligado ao amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua força. Essa é a motivação desse nível de obediência. Né? E eu fico pensando que, quando eu me converti, eu larguei tudo. Eu larguei, assim, claro, a gente vai passando por etapas e vai sendo refinado. Né? Eu não estou falando aqui que eu sou perfeito, não, longe disso, né? Deus sabe das minhas mazelas, mas eu larguei muita coisa, melhor dizendo assim, né? Porque a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Mas eu larguei muita coisa do que eu fazia, e não é porque eu fiquei com medo de ir para o inferno, não. Há um tempinho atrás eu nem acreditava que inferno existia. Eu abandonei aquelas velhas práticas, porque eu encontrei o amor de Deus. Aquilo me constrangeu tanto, eu falei, nossa, igual eu falei no início aqui, né? Sempre fui um cara rebelde, questionador de tudo, punha porém em tudo, desobedecia a tudo. Quem me conheceu lá atrás, é até engraçado, até comentei isso com o pastor César outro dia. Às vezes a pessoa que me conheceu lá atrás vem conversar comigo do mesmo jeito que eu conversava antes. Eu fico assim, meu Deus do céu, está precisando atualizar os sistemas aí, que isso aí não existe mais não. Porque Deus mudou completamente a minha vida. Porque eu me deparei com esse amor de um Deus que é vivo, e não só faz parte de uma ideia, de uma, sei lá, me deparei com um Deus que é vivo. E não foi fácil. Né? Algumas coisas a gente é liberto fácil, outras não. Né? Não foi fácil, exigiu um nível de sacrifício, doeu muito. Por muito tempo eu me senti sozinho, abandonado pelas pessoas que estavam à minha volta. Não foi fácil, exigiu um sacrifício. E eu não entendia nada, igual eu falei com vocês aqui. Parece que o negócio foi piorando, e eu tentando obedecer a Deus, e parece que virou tudo de cabeça para baixo, e eu ficava num desespero,
quando eu me via pecando, quase que faltava arrancar os cabelos da cabeça. Tão nervoso que eu ficava. A Flor, nossa, teve paciência demais comigo. Ela falou, calma, vamos orar, pede perdão a Deus, entrega isso para Deus. Nós vamos avançando passo a passo. E eu estou assim, não estou entendendo não. Estou tentando fazer um negócio melhor aqui e está tudo bagunçado. Mas por Ele valeu a pena, irmãos. Glória a Deus, por Ele valeu a pena. E hoje eu colho frutos disso, né? Já tem pouco tempo, né, se for olhar assim, tem 8 anos. Mas, pro tanto que eu quero viver com Jesus, é uma vírgula, né? Mas eu colho frutos disso até hoje. E glória a Deus, meu casamento é um desses frutos, né? A minha relação com a família é outro desses. Enfim, é muita coisa, né? Enfim, a graça, ela traz um nível de liberdade, né? Mas não anula essa obediência sacrificial. Em Gálatas 5, do 1 ao 13, já estou terminando. Eu estou com um cronômetro aqui, ó. Estou atrasado não. Gálatas 5, do 1 ao 13, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. A circuncisão aqui, irmãos, para quem não pegou, era uma parte da lei, né? Então ele está falando, referindo a isso, ao foco na lei. Se vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Pulando lá para o versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então, a graça de Deus nos traz essa liberdade, esse nível de liberdade. Só que, se você usar essa graça como uma muleta para pecar, não, eu posso pecar aqui que Deus perdoa. Não, eu vou pecar aqui que Deus perdoa. Não é assim que funciona não, irmãos. Eu acho muito interessante que o pastor Luciano Subirá, eu tenho um livro dele que chama Graça Transformadora. Foi um dos últimos que ele lançou. E ele até fez uma sessão de ministrações pelo Brasil, durante um tempo, para poder falar desse conteúdo, né? Ele diz que a graça, ele prova por A mais B na palavra, que a graça, ela não só te leva ao perdão, mas ela também te dá uma capacitação para não ficar pecando. A graça, ela é capacitadora, ela tem uma força de te levar ao nível de parar de viver no pecado. Então, a gente não pode usar essa graça como uma muleta para pecar, né? Você entende o amor, como foi dito aqui, pelo amor. Eu queria já convidar, se possível, os irmãos do louvor para subir aqui, que eu já estou encerrando. Mas essa graça, irmãos, é manifestação do amor de Deus por nós. Imagina alguém que te entregou, que entregou um maior sacrifício, e você devolve para ele desonra e desobediência. Não faz parte do que Deus quer para nós. E a gente precisa entender que obedecer a Deus é obedecer a Deus. E passar a buscar, podem ficar de pé, irmãos, passar a buscar um coração ensinável e obediente. Parar de achar que, sabe quando a pessoa dói demais? Tem que parar com isso. Entender que Deus nos dá ordenanças, a gente precisa obedecê-las com amor, sabe? Parar de ficar se justificando. Quem te justifica é Jesus, né? E não te justifica para você viver no pecado. Ele te justifica para te dar essa capacidade de ter uma obediência sacrificial também. Eu quero glorificar a Deus por isso, irmãos. E enquanto os irmãos do louvor vão ministrar uma música aqui, eu queria que a gente
realmente fechasse os nossos olhos, refletisse com Deus, sabe? Qual o nível de obediência a gente está vivendo? Com sinceridade. E não se deixar estagnar no nível que você está. Pensa assim, ó, eu estou no nível 1 ainda aqui, ó. Obedeço só quando é conveniente. Glória a Deus que você começou a obedecer. Mas não para por aí não. Não para por aí não. Sabe, eu estou no nível 2 aqui, ó. Mesmo quando eu não entendo muito bem, eu consigo obedecer. Mas fazer muito sacrifício eu não consigo não. Não para por aí não. Glória a Deus que você chegou até aí, mas não para por aí não. Porque não é só entrega, é entrega pela entrega, né? Deus te pede algo para te entregar tudo. Ele já entregou tudo antes de você fazer algum sacrifício por Ele. Glória a Deus por isso. Vamos louvar o Senhor pensando nisso. E enquanto eles adoram, eu vou orar aqui também. Jesus entregou tudo por nós. Que a gente cante isso com sinceridade. Que a gente entregue tudo a Ele também. Com sinceridade, com amor. Não por religião, não por medo do inferno, mas por amor. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Por Ele vale a pena. Por Jesus vale a pena entregar tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Ó Senhor, em nome de Jesus. Que suba a ti Receba a nossa o adoração, meu Pai. Receba o nosso coração, Pai. Que a gente pense mais no Senhor do que nos nossos próprios sacrifícios, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, que sejamos aos seus pés de verdade, entregando todas as nossas causas, Pai, não só pedindo bênçãos, vivendo de bênçãos, mas vivendo, Deus, de entrega para o Senhor, Pai, porque para o Senhor vale a pena, Pai, para o Senhor vale a pena, Pai, o Senhor deu tudo por nós, e mesmo que se o Senhor não tivesse feito nada, o Senhor é nosso Deus, é soberano, é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor. Pai, nós queremos muito mais, entregar muito mais ao Senhor, Pai. Queremos viver com coragem, Pai. Andar por essa terra, Pai, com autoridade, com sabedoria, para espalhar o reino do Senhor, para fazer diferença na sociedade em que a gente está, onde a gente vive. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, capacita a gente, Pai. Capacita para que a gente seja mais obediente, mais dedicado ao Senhor. Troca o nosso coração rebelde por um coração, Deus, maleável nas suas mãos, um coração que pode ser moldado pelo Senhor. Aleluia, Espírito Santo, convença-nos do pecado, da justiça, do juízo. Espírito Santo, tome o controle da nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos mais, Jesus. Aleluia. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Que
fez por nós. tudo Eu queria que você entendesse há em mim. que houve um dia Entrego tudo em que Deus, na sua soberania, que abriu mão de toda a sua glória eu para caminhar por essa terra como um homem simples. meu amado. Sendo Deus, Receba tudo. se fez carne, passou por um ventre de uma virgem, se tornou um bebezinho que chorava para receber alimento. O Deus soberano gritava para receber alimento. Ele abriu mão de uma glória que nenhum de nós é capaz de entender, por amor a você. Ele se entregou numa cruz para ser morto como substituto do juízo que seria imputado sobre você e eu. Haveria um juízo de Deus sobre nós, mas Jesus, na sua entrega, tomou o nosso lugar, sofreu, foi escarnecido, foi humilhado, sofreu dores físicas, sofreu do distanciamento com o Pai, algo que ele nunca havia experimentado, por amor a nós.